Os meus avós, os meus pais não, minha mãe, nasceram em Angola, vieram para Portugal como muitos outros, pós 25 de Abril, sempre tiveram uma vida boa, não é? Em Angola, e desde miúda sempre foi uma coisa que eu me questionei, ainda sem saber sobre este passado, sempre me questionei de onde é que vinha esta vida, de onde é que vinha o dinheiro, de onde é que vinha o privilégio, de onde é que vinha uma série de coisas, pronto. E esta conversa foi-se tendo muito lentamente, até que houve um dia, do nada, estava a falar com a minha avó e ela referiu exatamente isso. Então, mas não sabias que dos nossos antepassados, da parte da tua mãe, da parte da minha avó, eram traficantes de escravos em Angola, grandes traficantes de escravos? E eu disse não, realmente não sabia. Os últimos documentos que eu tenho mostram que a última vez que um antepassado meu transportou escravos, neste caso Angola para o Brasil, não foi assim há tanto tempo, foi 1846. Portanto, não estamos a falar do início da escravatura, estamos a falar mesmo quase do fim da escravatura como nós a conhecemos, não é? Portanto, este último documento de 1846 mostra que os escravos foram de Luanda, de um porto em Luanda, para o Brasil. E interessante que nessa altura, esse último documento, em 1846, mostra que já era um crime. Portanto, esse familiar meu, que levou os escravos em 1846, já estava aí contra a lei e foi realmente julgado em Angola, em Luanda, por isso. O antigo Museu da Escravatura, o Museu da Escravatura em Luanda, neste momento, era uma antiga capela da minha família, dos meus antepassados. Portanto, o que acontecia nessa capela, o que os meus antepassados faziam, era algo que era bastante comum, que era batizar os escravos, antes dos escravos irem para os barcos e serem enviados na viagem, neste caso, para o Brasil. Quando chegavam ao Brasil, os que chegavam, não é? Porque uma das coisas que eu consegui encontrar a partir de alguns documentos da Slave Voyages, que é muito interessante, eram os barcos que a minha família tinha, e dá perfeitamente para ver quantos entravam e quantos saíam. E normalmente nos barcos que eles tinham capacidade para 360, 370 pessoas, e só saíam 310, 320. Começa com portugueses e depois chega a um ponto em que os portugueses brancos começam quase como estratégia a casar, isto maioritariamente homens, a casar com negras também de elites angolanas. Portanto, isto, bem, o que os historiadores dizem é que isto é quase para facilitar o processo. Portanto, temos algumas elites em Angola que vão realmente, fazem um negócio sujo, não é? Vão buscar os escravos e depois vendem aos portugueses brancos, que posteriormente tratam de todo o negócio e todo o processo para os escravos chegarem dos portos, neste caso, a minha família era maioritariamente de Luanda, Benguela, até ao Brasil. Eu tive a sorte de ainda ter uma trisavó que conheci, que morreu com 100 e poucos anos. Em relação à minha trisavó, estamos a falar do bisavô dela, ok? Pronto, portanto, ele era o bisavô da minha trisavó. Então, a única pessoa que eu conheci que teve algum, digamos, interação, não é, com traficantes de escravos teria sido a minha trisavó, que já faleceu. Eu, na altura, em 2002, não fazia ideia que os meus antepassados estiveram envolvidos neste tipo de negócio e, infelizmente, não consegui falar com ela sobre isso, que é uma das razões que me leva a fazer o documentário agora. Pensar que a minha bisavó, portanto, filha da minha trisavó, também caminha para o 100, e se calhar, apesar dela se calhar não ter muita noção do que é que isto significa, o que é que esta escravatura significa, ser uma das únicas pessoas que se calhar ainda beneficiou bastante
do dinheiro que veio do tráfico de escravos para a minha família. Olha, o objetivo do documentário é começar uma conversa. Começar uma conversa em Portugal sobre o assunto, encorajar outras pessoas com as mesmas histórias para falarem, para serem abertas, para perceberem, para pesquisarem. Portanto, o objetivo principal é esse, é abrir uma conversa. E sejam essas conversas em grandes eventos ou conversas de café. Falar sobre esses assuntos acho que é o primeiro passo para os resolver, não é? E acho que Portugal, falta muito disso em Portugal. Portanto, eu acho que esta conversa da escravatura deveria começar um debate em Portugal sobre este assunto, não na perspectiva de vergonha, porque eu acho que com vergonha as pessoas sentem-se um bocado mais constrangidas, mas de aprendizagem, de dizermos isto aconteceu, é factual. E o factual depois leva-me ao segundo aspecto que me vou ao documentário, que é a perspectiva jornalística, não é? O impacto que a escravatura teve nas pessoas que são descendentes dói muito mais do impacto que tem na minha vida, pelo contrário, e é isso que eu quero ser aberta no documentário, pelo contrário. A realidade é que o facto da minha família ter estado envolvida no negócio dos escravos abriu-me muitas portas a mim também. Eu não estou a dizer que o dinheiro que está na conta da minha avó ou dos meus pais vem do tráfico de escravos, mas abriu portas, porque esse tráfico de escravos permitiu a alguém começar negócios, que permitiu a esse alguém ter uma família, que permitiu a esse alguém viajar até chegarmos até ao dia de hoje, até chegarmos até mim. Portanto, por isso é que eu também acho que é importante este tipo de reflexão. Não, beneficiou-me, deu-me privilégios que a maior parte das pessoas que são descendentes de escravos não têm. A escravatura tem uma ligação quase direta aos problemas de racismo que temos hoje. Portanto, os meus antepassados, e mais não sei quantos antepassados de famílias de elites portuguesas, contribuíram para o racismo de hoje. Portanto, seria uma hipocrisia eu ir para o meu Twitter ou para o meu Instagram, escrever Black Lives Matter e não contar esta história. Pá, e é isso que eu quero que as pessoas... Não, e eu estava a dizer há bocado, não é uma perspectiva de vergonha. Isto aconteceu, é um facto, eu tenho os documentos para provar. Vamos falar sobre este assunto.